Olá, eu sou Renato Maculak e hoje eu estou com o poeta Antônio de Mello, que recentemente publicou o livro A Procura da Rima, que conta com 48 poesias, que ele escreveu durante a luta contra o câncer de pulmão. Olá, Antônio, bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e espero que esse seja o primeiro de muitos livros. Obrigado, Paulo. Como é que começou o seu amor pela poesia? Desde pequeno, né? Assim, pequeno, de adolescente, vamos dizer, comecei a escrever, né? Então, eu tenho alguns parentes que já escreviam e eu achava bonito e aquilo foi me despertando a vontade de escrever, né? E aí, tanto de escrever quanto de desenhar também, né? Então, mas a escrita foi uma coisa que eu desenvolvi muito mais, né? E quando é que você decidiu escrever o livro A Procura da Rima? Isso foi uma coisa meio, assim, meio uma tragédia, de certa forma, né? Porque você descobrir que está com câncer, né? É meio difícil e de você enfrentar isso. E escrever para mim sempre foi uma forma de gerar uma energia positiva, né? Sempre me deixava bem. Eu sempre escrevi poesias, às vezes, nos momentos em que eu estava mal, né? Eram algumas catarses, né, que eu fazia, né? Então, me jogava e conseguia tirar daquilo que eu estava sentindo, me fazendo algum mal, eu conseguia escrever alguma coisa legal, alguma coisa boa, que me deixava de uma forma positiva, sabe? Falar, pô, legal, né? Escrevi isso, né? Sabe? Me fazia gerar uma coisa muito boa dentro de mim. E começou por isso, né? A notícia de que eu estava com câncer de pulmão, né? Foi uma coisa que me abalou muito, né? Porque você eu já estava com mais de 60 anos, tinha uma vida muito ativa, né? Muito corria, andava de bicicleta, ia para academia, não sei o que mais, fazia toda uma série de coisas que eu para tentar ter uma vida positiva, né? E você de repente descobre que está com câncer. Dali que eu comecei a ter no dia a dia de escrever, e aí comecei a escrever e foram 48 poesias nesse período, do dia que eu descobri até o dia da minha cirurgia. Mas as rimas são todas muito positivas, né? Muito alegres. São coisas bem positivas. Né? O que te inspirava a escrever elas? Tipo, em um momento tão sofrido, você conseguir colocar uma rima Mas tão bonita e leve, sabe? é a angústia mesmo, a angústia que fazia. Você destilava aquela angústia, toda aquela negatividade, todas as coisas que, né, que você tinha, as notícias de médico, os resultados de exame, né, isso tudo você tentava, sabe, fazia uma catarse disso, né? Destilava o que era ruim, tentando transformar numa coisa legal, tentando gerar uma energia positiva. Eu sabia que isso era muito importante. Os oncologistas que no final me acompanharam, eles sempre me falaram isso. Eles falavam, olha, câncer é uma coisa assim, 50% é doença, 50% é cabeça. Então, se você se entrega para a doença, né, ele vai tomar teu corpo, sabe, de uma maneira. Então, é uma coisa que você tem que lutar. Você tem que ter realmente um pensamento muito positivo para lutar contra um câncer, né, e tentar vencer ele, né. É uma coisa complicada, mas hoje em dia a medicina está muito desenvolvida, tem muita coisa nova e cada dia surgindo mais. O título do livro, A Procura da Rima. É uma brincadeira, né? Que você... A gente foi, graças também ao Luiz Antunes, do Ratão, que é um artista plástico que fez a capa, né, também. Eu ganhei dele de presente essa capa, uma figura fantástica. Foi diretor de agência, dono de agência de propaganda, publicitário, né? E a gente, quando eu pedi para ele para fazer a capa, que eu resolvi fazer o livro,
né, para ele produzir a capa para mim. A gente ainda não tinha o título, tinha algumas sugestões de título, né? E a gente ficou pensando assim em fazer uma brincadeira com o título, alguma coisa que tivesse um sentido dúbio, né? Sabe assim, e mais ou menos isso, né? Falar a procura, né? Quer dizer, tanto você está falando sobre a cura, né? Como está falando da procura da rima também, o trabalho de você montar a poesia, de fazer todo esse trabalho do livro, né? Então ficou uma coisa bem legal e acho que ficou bem diferente, né? E bem característico. E no final do livro também tem umas receitas que você chama de... Como é que é? Receitas diversificadas. Receitas diversificadas. É. Esse era um livro que eu tenho assim, eu fiz um projeto de gastronomia, né, aqui durante um tempo, em que eu recebia 10 pessoas na minha casa para fazer um jantar, né? Colocava na internet, entrada, prato principal e sobremesa, cobrava isso, acompanhado de vinho, tal, e as pessoas que viam, reservavam, né? Davam mais ou menos 10 pessoas e eu servia sempre pratos diferentes, com uma tônica, assim, eram risotos, em princípio, acompanhados de alguma coisa. E para cada prato, né, eu fazia uma poesia, né? Então, esse projeto... Aí foi daí que surgiu o É. Poesia Diversificada? Tem o Comensales, né? Que foi um outro amigo também que me deu de presente todo o trabalho gráfico, né, dessa marca, desse trabalho de gastronomia, né? E eu com isso eu fui desenvolvendo, eu tenho cerca de 60 poesias prontas desse trabalho, que era a ideia de fazer um livro de poesias de gastronomia, né? Que eu ainda não fiz, né? Mas quando eu resolvi fazer esse, até para deixar, né, um bônus do livro, né, também, a crescer um pouco, eu selecionei 5 poesias, dessas poesias gastronômicas, né, e aí já tinha a ideia de fazer esse título, que era, né, Poesias Diversificadas, né, tal, que são versos, né, de receitas, né. Então, e agreguei, né, ao livro essas 5 poesias. E o pessoal tem adorado, né, que as pessoas quando leem, vêm e acham muito legal. Elas são umas belas receitas, uma brincadeira bem gostosa com comida, né. Todo mundo adora as receitas. Achei isso muito legal, pô. E você juntou 2 paixões, né? A culinária e a poesia. Isso. E colocou e tudo rimando. Bom, é isso. Muito obrigado, gente. Bom, obrigado a você, Paulo. Foi isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.